Meus queridos, espero que tenham entendido tudo sobre sistemas de recalque. Chegou a hora de botar a mão na massa e resolver questões sobre isso, começando com a primeira questão. Diz o seguinte: as curvas características de bombas fornecem várias informações sobre o equipamento, como relação entre vazão, altura manométrica, rendimento, potência e NPSH requerido. O ponto de trabalho nessas curvas é o encontro da vazão e da altura manométrica do sistema que está sendo projetado, com uma curva característica para a seleção dos demais parâmetros. Então a gente tem aqui a curva característica da bomba e a curva do nosso sistema. Este é o nosso ponto de trabalho exatamente corretíssimo. As curvas características de bombas centrífugas apresentam graficamente algumas variáveis que representam o desempenho das bombas. Tais gráficos são plotados pelos fabricantes e publicados na forma de catálogos, utilizando resultados de testes realizados em laboratório. O gráfico abaixo, por exemplo, refere-se às variáveis. Opa, olha aqui, quem vem decaindo? Vazão, altura manométrica, é o fabricante que me dá isso. Então, essa é a curva característica de altura manométrica por vazão, gabarito letra B. Nos projetos de instalação de bombeamento, os fabricantes fornecem gráficos de seleção das bombas para um determinado campo de aplicação. Os fabricantes fornecem ainda curvas características, visando a obtenção de melhores condições de funcionamento e de rendimento. A figura 1 mostra a curva característica com a variável vazão versus altura manométrica. Ora, eu olho para esse desenho, eu já entendo tudo. Se eu não entendi, eu preciso rever, dar uma revisada. Vem comigo. Ora, que curva é essa? É a curva da bomba que o fabricante me dá. Então, essa curva D é a curva da bomba. Que curva é essa? É a curva do meu sistema, né? Lembra que é da altura manométrica versus vazão. Quem é o meu A? O meu A é minha altura geométrica, ela é fixa. É de um ponto A até o ponto B. O que muda? Cada vez que eu acrescento perda de carga, né, eu aumento a vazão, aumento a perda de carga, e aí a gente vai, então, tendo esse comportamento parabólico. Essa aqui é a curva do meu sistema, né, ou da minha tubulação. Sistema ou tubulação. E o ponto B é o meu PT, ponto de trabalho, que tem uma vazão Q1 e vai recalcar a uma altura manométrica H1. Sabendo disso, o ponto A representa a altura manométrica da instalação? Não. Ponto A é a altura geométrica. O ponto B representa o ponto de operação da bomba? É onde se tem o ponto ideal para o funcionamento da bomba. É o ponto B, correto. Está aqui. O ponto C representa a curva da bomba? Não. C, na verdade, nem é um ponto, é uma curva do sistema, curva da tubulação. Errado. O ponto D representa a curva do sistema? Não, gente. D é a curva da bomba e não do sistema. O ponto B representa a altura estática para a instalação do bombeamento? Para ver, o ponto B é o nosso ponto de trabalho, né? Portanto, não tem nada a ver. E A aqui é a nossa altura geométrica, né? Ou pode-se pensar em altura estática do bombeamento. Bora! Para determinar a variação de carga, potência e rendimento em função da variação de vazão, o fabricante de bombas hidráulicas deverá manter constante grandezas neutras ou auxiliares. As curvas levantadas representarão a resposta da bomba para esse conjunto de grandezas. Tais grandezas neutras ou auxiliares mantidas constantes, usualmente apresentadas em catálogos dos fabricantes, são, veja, que ele varia a vazão, a altura manométrica, mas por um determinado conjunto. O que eu falei para vocês? Quando a gente fala assim, essa bomba, a gente pega o catálogo para um determinado fluido, que ele está ensaiado para aquele fluido, que é água geralmente, para aquele número de rotações, lembra? Para aquela temperatura específica, que foi as condições que foi feito o estudo. Então, o tamanho da carcaça, o número de rotações e o fluido são grandezas que a gente fala neutras, né? Quando a gente pega a curva da bomba, escolhi uma bomba, peguei e abri a curva dela, eu consigo variar o rotor, consigo variar a vazão, a altura manométrica, o rendimento vai variar, mas para fazer aquele desenho, aquela curva, ele teve que pré-estabelecer uma série de coisas. Dentre elas,
o tipo de fluido que vai estar escoando para aquele ensaio, o número de rotações, a RPM, está lá no alto, geralmente dos catálogos, que é o número de rotações, o tamanho daquela bomba, a carcaça, né, o tamanho da bomba. Portanto, vai se variar algumas coisas, mas outras são constantes, que é o que a gente chama de grandezas neutras. Tamanho da bomba, rotação e fluido, já é de cara a letra B. Vamos ver o restante. Tamanho da bomba, beleza. A pressão e a temperatura máxima do fluido. Isso aqui não são constantes. A gente vai ver que a pressão, inclusive, né, vai depender do tamanho do rotor e algumas outras coisas. Potência da bomba não é fixa. A gente vê que no catálogo, inclusive, tem as curvas de potência para a gente escolher a potência em função das variáveis que a gente tem. Então, aqui, potência da bomba é uma grandeza que a gente tira do gráfico. Para elaborar o gráfico, na verdade, grandezas neutras são essas primeiras. Um engenheiro fez cálculos econômicos na fase de anteprojeto de um trecho de adutora por recalque de um sistema de abastecimento de água. Em sua análise econômica, utilizando a fórmula de Bresse, ele concluiu que K de Bresse, para uma vazão de 900 metros cúbicos por hora, era de 1,2. Opa, ele me deu K. A gente sabe que é entre 0,9 e 1,5. Para a vazão de 900 metros cúbicos por hora, ele definiu um coeficiente de Bresse de 1,2. Então, o diâmetro comercial econômico em milímetros desse projeto de adutora de recalque, qual vai ser? Preciso prestar atenção, que a fórmula de Bresse ela tem algumas exigências, que a vazão seja em metro cúbico por segundo, e o diâmetro que vai me dar é um diâmetro em metro. Se eu lembro disso, vejo que o K é 1,2, primeira coisa que eu vou fazer é transformar a vazão de 900 metros cúbicos por hora em metros cúbicos por segundo. Então, divido por 3.600, 0,25 metros cúbicos por segundo. Aí sim, acho o diâmetro econômico, ou o diâmetro de Bresse, que é 1,2 vezes raiz de 0,25, 0,6 metros. Aí, agora que eu achei, eu posso transformar em milímetros. Portanto, letra D. Cuidado! O diâmetro é dado em metro e a vazão obrigatoriamente tem que ser em metros cúbicos por segundo para eu conseguir utilizar essa fórmula. Lembrando, funcionamento 24 horas. A questão não falou nada, já vou de cara entender que funciona o dia todo. O diâmetro econômico de uma instalação, baseado no critério do custo total mínimo, calculado pela fórmula de Bresse, tá aqui, 216 litros por minuto, que é a vazão. E aí eu te pergunto, qual é o coeficiente de Bresse que ele utilizou? Bom, a questão não deu para a gente, né? Então, eu poderia utilizar qualquer valor entre 0,9 e 1,5. Para ficar mais fácil, utilizando o valor igual a 1, a gente chega em 60 milímetros. Então, na aula teórica, a gente pode variar de 0,9 a 1,5. Se a questão não der, adota 1 e calcula. Você vai ter pelo menos noção da ordem de grandeza. Agora, se a gente multiplicasse por 0,9, por exemplo, e desse 36, aí teríamos um problema. Está dentro do que a literatura fala que pode ser. Neste caso, questão um pouco chata. Ah, mentira, não. K igual a 1, nem tinha visto. Foi dado da questão. Ficou ainda fácil, ficou ainda melhor. Era um dado da questão. Portanto, aí sim, K igual a 1, só transformar em metros cúbicos por segundo, que estava em litros, né? Estava em litros por minuto, transformei em metros cúbicos por segundo, achei em metros. Lembra de transformar para milímetro, letra D. Um dos fenômenos mais importantes em instalações hidráulicas é a cavitação. Sobre a cavitação, assinale a alternativa correta. A cavitação é uma consequência da presença de partículas abrasivas no fluido? Não, não tem a ver com isso. A temperatura não exerce nenhum tipo de influência na cavitação? Exerce sim, porque a temperatura altera a pressão de vapor do fluido, tornando mais ou menos propenso a vaporizar e, consequentemente, favorecer o fenômeno de cavitação. Ok? Letra C. Letra C.
A massa específica do fluido não exerce nenhum tipo de influência sobre a cavitação. Quando a gente calcula lá o NPSH disponível, a gente vê que a pressão atmosférica menos pressão de vapor dividido pelo peso específico do fluido, né? Na verdade, é a massa vezes a gravidade. Então, esse tipo de fluido, o tipo de fluido, também influencia, exerce, sim, influência. A cavitação apenas causa desgaste aos componentes da instalação hidráulica, porém o rendimento não é prejudicado. Mentira. Prejudicado bastante, principalmente ao longo do tempo, prejudica e reduz a vida útil dos equipamentos. A cavitação pode ocorrer devido à rápida vaporização do fluido e à implosão de bolhas de vapor. Então essa é a alternativa correta para a cavitação. Tudo bem, é a única forma de ocorrer cavitação? Não, tá? Devido à rápida vaporização do fluido, eu posso ter problemas ali na linha, sucção de ar, né, que vão introduzir ar, que vai ser pressionado e que vai causar o fenômeno de cavitação também, outros fatores. Mas essa vaporização, quando o fluido está abaixo da pressão de vapor, é um dos principais componentes. Ah, mas, por exemplo, eu fiz alguma manutenção, introduzi o ar ali dentro, ou o reservatório que eu estava aspirando, ele sofreu um balanço da água ali, acabou aspirando o ar. Enfim, eu posso ter ar na tubulação de outras formas, mas este é um dos fatores, essa rápida vaporização, quando o fluido está abaixo da pressão de vapor. A respeito do fenômeno de cavitação, considere a seguinte afirmação: a cavitação ocorre sempre que o número de Reynolds exceder 200.000. Mentira, o número de Reynolds vai determinar o tipo de escoamento, se é laminar, turbulento ou se é transição. Não tem a ver com cavitação, pelo menos a princípio. A cavitação pode ocorrer no escoamento de líquidos em situações nas quais a pressão local é inferior à pressão de vapor do líquido. Opa, pressão abaixo da pressão de vapor ali vai favorecer dispersão de partículas de gás, bolhas, portanto, favorece cavitação. As bolhas formadas na cavitação aumentam a resistência à corrosão? Não, elas favorecem inclusive a corrosão, principalmente aquela corrosão pontiforme por pitting, né? Piting. As bolhas formadas na cavitação colapsam quando atingem regiões nas quais a pressão local é superior à pressão de vapor. Então, na sucção, eu estou com uma sucção abaixo, na pressão ali ficou abaixo da pressão de vapor, vaporizou. Só que depois que ela passa para a bomba, meu amigo, a pressão é alta. Então ela, pum, explode ali na carcaça ou no próprio rotor. Então quando ela passa pela bomba, entra na zona superior à pressão de vapor, elas colapsam ali naquelas regiões, né? No rotor, na carcaça da bomba, naquelas estruturas. Portanto, 2 e 4, ok, gabarito letra D. O efeito da cavitação são visíveis os efeitos, mensuráveis e até audíveis. Quando a cavitação começa, ela reduz rapidamente o desempenho da bomba. Por isso, a cavitação deve ser evitada para manter uma operação estável e eficiente. Uma bomba succiona a água de um reservatório situado a 5 metros abaixo de si. Opa, succionou. Uma altura de sucção aí de 5 metros. As perdas na tubulação totalizam 1,5 metros de coluna d'água na sucção e 8 metros de coluna d'água no recalque. Opa, para calcular NPSH precisa de perda de carga de recalque? Lembre-se que não interessa. Para calcular a altura manométrica, eu preciso da perda de carga total. Para cavitação, não. É só na sucção. Considerando que a pressão atmosférica do local é de 98 kPa, que a água possui massa específica de 1.000 kg por metro cúbico, e a pressão de vapor é de 4,9 kPa, assinale a alternativa que melhor indica o valor da altura manométrica disponível na instalação para evitar a cavitação. No caso aqui, qual é o valor que nós temos ali de NPSH disponível? Veja, pressão atmosférica 98, pressão de vapor, que eu preciso descontar da atmosférica, porque o líquido não pode vaporizar, 4,9. Isso tudo dividido pelo peso específico do fluido, que aqui eu adotei 9,8, né? Mas a massa específica ele falou para adotar 10.
Então, na verdade, está aqui, né? 1.000 quilos por metro cúbico. Então, aqui é a parte de pressão, menos 5 metros, que é o que eu preciso succionar, elevar o fluido, menos 1,5, que é a perda de carga na sucção. Vou ter aqui, em valores exatos, calculando desse jeito com 9,8, eu chego a 3. Ele falou que a massa da água é 1.000 quilos por metro cúbico. Se eu multiplicar pela aceleração da gravidade, que é 9,8, eu chego ao peso específico da água. Ele me dá a massa específica, multiplico por 9,81, chego lá a 9,8. O peso correto está aqui. Mas e se eu adotasse que o peso da água fosse 10? Como termos de simplificação do problema, chegaria a 2,81. Muito próximo de 3. O que eu quero dizer para vocês aqui? Posso, na maioria das vezes, as questões, adotar a gravidade igual a 10, né, peso específico da água 10 kg por metro cúbico, que eu vou conseguir resolver os problemas. Em alguns outros casos, eu vou ter que usar exatamente o valor 9,8, né, 9,81, para chegar no valor correto. E isso é chato, né? Porque isso não mede se você sabe ou não o conteúdo, e sim se você consegue fazer contas complexas à mão, coisa desnecessária. Bora! Uma instalação de bombeamento opera com água, possui 15 metros de desnível, 5 metros de perda de carga total. Opa, qual é a minha altura manométrica? 15 metros mais 5 metros. O reservatório de sucção é aberto para a atmosfera, enquanto o reservatório de recalque está sujeito a uma pressão manométrica de 2,5 bar. Eita! Complicou um pouco. São necessários 2.000 litros por minuto para o devido funcionamento. De acordo com os critérios de seleção de bombas, considerando a figura acima, o modelo de bomba correto para esta aplicação será: ele quer que você escolha a bomba. Só que ele não deu uma vazão e altura manométrica direto. Ele te deu um problema que a gente vai ter que utilizar a equação da conservação da energia, né, equação da energia, para identificar qual é a bendita da vazão. Por isso essa questão aqui é uma complexa questão para a gente revisitar a parte de condutos forçados. Ora, ele tem uma vazão que foi estabelecida, 2.000 litros por minuto, ou 2 metros cúbicos por minuto. Se eu pegar a equação de energia do ponto que eu quero succionar até o ponto que eu quero levar, eu tenho a velocidade aqui mais a carga de pressão no ponto 1, mais carga de posição, mais o que eu preciso entregar para o fluido, né? Obviamente, isso se iguala a carga de velocidade no ponto 2, carga de pressão no ponto 2, posição no ponto 2, mais a perda de carga no trecho. E essa é a equação geral da energia. Lembra que a gente sempre despreza a velocidade, porque elas são muito próximas uma das outras e, na verdade, são velocidades baixas. A energia, então, é desprezada. Qual é a pressão manométrica em 1? Pressão atmosférica, 0. Qual é a pressão manométrica em 2? Sempre ou quase sempre a gente vai ter pressão manométrica 0, porque tanto aqui embaixo quanto aqui em cima estarão sujeitos à pressão atmosférica. Só que essa bendita questão diz para nós que a pressão lá em cima é de 2,5 bar, ou 25 metros de coluna d'água, né, se a gente transformar. Olha que difícil. E o desnível que eu preciso vencer, a gente tem H2 menos H1, que é 15 metros, e a perda de carga, a questão já disse que é 5 metros. Então ela é um pouco mais complexa, porque exigiu a gente lembrar da equação da energia. Aí sim, agora eu consigo calcular a altura manométrica, que é a altura geométrica, 15 metros, mais a perda de carga, 5 metros. É o que nós geralmente fazemos. Só isso. Desnível mais perda de carga. Só que essa bendita questão, ela me deu uma pressão aqui que não era atmosférica. Porque geralmente aqui essas duas pressões são atmosféricas, então some. E aí eu pego toda aquela complexidade da equação da energia, trago para uma equação bem simples. A altura manométrica é a altura geométrica mais perda de carga. É o que eu sempre faço, em 99,9% dos casos. Neste caso aqui, ela me deu uma condição diferente. Ela falou, ó, pressão atmosférica é aqui embaixo, mas lá em cima não é. Então eu tive que fazer uma utilização da equação de energia para saber que a pressão aqui em cima é de 25 metros. Portanto, a altura manométrica ela tem que vencer tanto o desnível quanto a perda de carga, mais a pressão aqui dentro,
para ela conseguir injetar água nesse sistema. A altura manométrica é 45. Uma vez que eu tenho a altura manométrica e tenho a vazão em metros cúbicos por segundo, eu traço no gráfico da bomba, no gráfico do fabricante, 45 metros, vazão de 2 metros cúbicos por minuto. Cheguei e achei essa bomba, 3AE14, gabarito letra A. A escolha da bomba geralmente é simples, porque a pressão lá em cima é atmosférica. Então, geralmente eu pego vazão, altura manométrica, e encontro a bomba que eu quero. Essa questão fez questão de dificultar o problema, mas foi uma boa revisão. Próxima questão. Considerando o rendimento da bomba indicada no gráfico de rendimento da figura abaixo, indique a alternativa que apresenta os valores aproximados da pressão da bomba, do diâmetro do rotor ou impelidor, do rendimento e a potência absorvida, considerando uma altura de 25 metros, vazão de 300 litros por minuto. Então, olha, eu pego uma vazão de 300 litros por minuto, está aqui, né, bem próxima de 303 aqui, ó, litros por minuto. Então, ele vai entrar aqui e pego uma altura de 25, está bem acima aqui de 25 metros. Então, o meu ponto aqui que eu quero é exatamente esse, para essa vazão e para essa altura manométrica. Ok? E isso é o quê? Esse ponto está me dando qual o tamanho que ele quer, o tamanho da potência, né? Ó, a curva aqui, 3HP. Está me dando uma eficiência, veja, entre 60, essa é a curva de eficiência 60, essa é a curva de eficiência 65. Então, aqui está mais ou menos 63%. Potência absorvida, desculpa, potência da bomba de 3HP, rendimento 63%. E o diâmetro do rotor? Bom, o diâmetro do rotor está aqui escrito aqui, ó, 4,3 de polegada, que é essa. Desculpa, essa curva é a curva do rotor. Esse aqui é o rotor que a gente estava vendo, que a curva do rotor é nesse sentido. Perfeito, então esse aqui é o rotor, esse aqui é a eficiência. A curva da bomba, veja, a potência da bomba está aqui, ó, entre 2 e 3, que são essas curvas retas aqui, ó. Então, entre 2 e 3, o 2 não me atende, eu precisaria pegar o 3. Por isso que a gente escolheu a potência da bomba, essa potência superior, porque está entre duas retas, precisaria pegar a maior, e aí vou calcular potência, vazão, altura manométrica, dividido por 75, rendimento de 0,63 que eu peguei do gráfico. Então, eu tenho aqui uma potência absorvida de 2,64 cavalos. Embora tenha escolhido a bomba de 3 HP, rotor de 4 polegadas e 3/4, rendimento 63%, ela vai absorver uma potência de 2,64. Eu escolhi a de 3 HP, mas ela vai absorver uma potência de 2,64. Um pouco complexo, né? Mas assim, porque esse gráfico ele junta tudo, potência, rendimento e diâmetro de rotor em um desenho só. E geralmente não é, geralmente são um desenho para um, desenho para outro e outro desenho para outro. Tem tabelas separadas. Esse aqui unificou tudo. Mas tá bom, deu para entender. Um dos parâmetros mais importantes na seleção de bombas é sua curva característica. Para cada bomba, essa curva relaciona a vazão volumétrica e a altura de carga da bomba. Essa informação serve como direção para a obtenção do ponto em que a bomba deve operar para um determinado sistema. Nesse sentido, referente à curva característica de bombas centrífugas, tem-se que o aumento da rotação da bomba leva a uma diminuição da altura de carga da bomba. Na verdade, não tem essa relação direta, né? Aumenta a rotação. Algumas bombas têm curvas exatamente altamente instáveis, né? E o comportamento é extremamente variado. Então eu não posso falar que aumento de rotação, aumento do RPM da bomba, eu vou reduzir a altura de carga. Se falasse que ia aumentar, eu poderia até pensar nisso, mas não é uma relação direta. Não posso afirmar isso. O aumento do diâmetro externo do impelidor ou do rotor leva ao aumento da altura de carga dessa bomba. Opa, se a gente fixar uma vazão, quando a gente vê aqueles gráficos lá, né? Imagina, eu estou aqui nessa vazão,
Aqui tem um rotor, outro rotor, outro rotor, outro rotor, outro rotor. Estou aumentando o diâmetro do rotor. Lembra que quanto mais eu aumento o rotor numa mesma carcaça, eu consigo reduzir a recirculação, então eu consigo entregar mais energia para o fluido, quanto maior é o rotor. Por isso, nesse caso, correto. O ângulo da pá não influencia na curva da bomba, o ângulo ali da pá do rotor. Neste caso, né, influencia. A instalação de uma válvula ajusante da bomba diminui a altura de carga dessa bomba. Na verdade, a válvula, se ela estiver completamente aberta, né, tem uma perda de carga bem pequena. Então eu não sei se... Na verdade, não altera nada da bomba. Altera se a gente coloca elementos no meu sistema, vai alterar a curva do sistema, a curva da tubulação, não a curva da bomba. A curva da bomba o fabricante me deu lá. Se eu instalo uma válvula jusante, uma válvula montante, se eu boto mais tubo, tiro o tubo, isso muda a minha curva característica da tubulação, a curva característica do sistema, não a da bomba, né? Mesma coisa a instalação de outra válvula. Não interessa a instalação de válvula, não vai mudar nada em termos de curva da bomba, e sim curva do sistema. Então não faz nenhum sentido essas outras. Perfeito? Bora lá. Um sistema de bombeamento com uma bomba de rendimento de 75% recalca 15 litros por segundo a uma altura total de 50 metros. Qual é a potência da bomba? Em termos de watts ou quilowatts. Então usa a equação geral, né, da potência. Peso específico do fluido, vazão, altura manométrica e rendimento. Coloco tudo isso na mesma língua, né? Compatibilizo unidades, que é uma coisa que a gente sempre precisa fazer em equações desse tipo. Acho, então, a potência, em 10 kW. Basta colocar tudo isso em uma linguagem única. Sistema de unidades, eu vou ver que eu consigo simplificar aqui metro cúbico, encontro uma energia em kJ por segundo, que é quilowatts. Na figura abaixo está esquematizada a ligação de uma bomba de recalque a ser instalada no edifício. Qual é a potência da bomba a ser instalada? Veja, a questão está me dando. O que eu preciso saber? Da onde a água vem? A água vem daqui. Da onde a água vai? A água vai aqui. Então, qual é a altura geométrica? 3,58. Essa é a altura geométrica. Mas a perda de carga, ela se dá ao longo de toda a tubulação. Perfeito? Então, olha, a potência, a gente pode utilizar a potência com aquela equação que a gente mostrou na aula teórica, né? Vazão em litros por segundo, altura manométrica dividido por 75 vezes o rendimento. Maravilha, mas quem é a altura manométrica? É a altura de sucção, que são 3 metros, a altura de recalque, que são 58 metros, perda de carga na sucção, que é 0,10. Deixa eu ver se ele me deu aqui em algum lugar, aqui, ó, perda de carga na sucção, 0,10 metros por metro. Então é 0,10 vezes todo o comprimento, 2 metros, mais 3, mais 9, tá aqui, mais perda de carga no recalque. A questão deu 0,15 metros por metro. Então é 0,15 vezes 18 mais 58 mais 8. Passa toda a tubulação. A altura manométrica é de 75. Tenho vazão, que é 4 litros por segundo. Está aqui. Tenho altura manométrica. Tenho rendimento, 0,5. Calculo, então, a potência 8 CV. Ele, inclusive, deu aqui a fórmula da potência, né, para a gente utilizar. Neste caso aqui, eu tenho que saber que a vazão não é em litros por segundo, e sim metros cúbicos por segundo, do jeito que ele deu. Tá? 8 CV. Para finalizar aqui, então, finalizando a nossa aula, vamos resolver mais 4 questões, eu acho. As bombas hidráulicas possuem desempenhos diferentes para cada altura de trabalho em metros de coluna d'água. Por isso, fabricantes dessas bombas devem indicar nas embalagens de comercialização
a curva de rendimento para o intervalo típico de uso. Analisando o gráfico a seguir, observa-se que para uma altura de trabalho, uma altura de 30 metros, há a vazão de 1.200 litros por hora. Então aqui, ó, 1.200 litros por hora a uma altura de 30 metros. Está aqui o ponto. E, considerando que nessa situação a bomba dissipa uma potência de 160 watts, estima-se que o rendimento de conversão eletromecânica dessa bomba seja de... Então eu pego a energia e transformo lá em rendimento da bomba. Como é que eu consigo ver isso? Basicamente, pego exatamente a curva de potência, isolo o rendimento e faço a substituição. Ele deu aqui a densidade, né, a densidade absoluta da água, já deu a vazão, já deu a altura manométrica, já deu inclusive a potência que ela dissipa. Então, é manipulação algébrica da fórmula, a gente chega no rendimento de 62,5%, gabarito letra D. Considere o sistema de recalque de água da figura. A vazão do sistema de recalque da figura é de 15 litros por segundo. A perda de carga entre A e 1, entre A e 1, é de 4 metros, entre 2 e C é de 11 metros. Se o rendimento da bomba for 80%, qual é a potência? Mais uma vez, sei calcular a altura manométrica, já tenho a vazão, consigo a potência. A altura manométrica é a altura geométrica. Quem é a altura geométrica? Opa, é do nível que eu quero até onde eu quero levar. Então é este carinha aqui, altura geométrica, que nada mais é do que 60 menos 15, já que a bomba está afogada. Mas eu preciso compensar a perda de carga na sucção, que está aqui, que é de 4 metros, perda de carga no recalque, que é de 11 metros, então minha altura manométrica é 60. Para uma vazão de 15 litros por segundo, 15 vezes 60, dividido por 75, que é para transformar em cavalo-vapor, e 0,8, que é 80% de rendimento. Chego no gabarito letra C. São várias questões, sempre com a mesma lógica, com o mesmo raciocínio. A figura a seguir apresenta o conjunto elevatório motor-bomba, que vence uma diferença de nível entre o ponto de captação da água e o reservatório do sistema de abastecimento. Nesse sistema elevatório, o rendimento global dos motores é de 80% e o rendimento global das bombas é 75%. A potência é de 15.000 watts, ou 15 kW, considerando que a vazão é de 20 litros por segundo e as perdas de carga são de 1 metro, qual o valor da altura H? Olha que legal, a altura H é a altura de recalque. Tem aqui uma altura de sucção. Inclusive, ele deu o rendimento da bomba e o rendimento do motor. Preciso multiplicar para achar o rendimento do conjunto. Então, olha, qual é a altura manométrica se eu for isolar, né? Que altura manométrica que esse sistema precisa me fornecer? Isolando aqui, eu tenho uma potência que é de 15 kW, vezes o rendimento de 0,8, vezes 0,75, que é o rendimento tanto do sistema do motor quanto da bomba. Preciso multiplicar os dois, dividido pelo peso específico e a vazão. Então eu tenho uma altura manométrica de 45. A altura manométrica é o quanto de energia que a bomba precisa fornecer para esse fluido fazer esse movimento, sair de A para B naquela determinada vazão específica. Só que a altura manométrica não é o resultado do meu problema. O meu problema é qual é aquela altura H específica, que é a altura de recalque. Bom, a altura manométrica a gente sabe que é a geométrica mais perda de carga total. Quem é a geométrica? 2 metros de sucção mais H metros de recalque, mais a perda de carga que ela deu de 1 metro. Então agora eu acho que o H é de 42. Então veja, não é 45, 45 é a altura manométrica. Aqui ele quer saber a altura de recalque, que é 42, são 42 metros. Bora ver essa que é a nossa última questão. No sistema indicado a seguir, a velocidade da água no ponto C é igual a 3,10 metros por segundo. E a pressão relativa em A é de menos 0,30 kgf por centímetro quadrado.
A perda de carga entre os pontos A e C é igual a 2,80. E a potência real da bomba é de 20 cavalos, com um rendimento de 75%. Admitindo que o sistema possui diâmetro constante, igual a 150 milímetros, aceleração igual a 10 metros por segundo, peso específico da água, 10 kN/m3, determine qual é essa alturinha aqui que a bomba poderá elevar a água. Então, agora, veja, primeira coisa, potência do conjunto motobomba, a gente já sabe em termos de cavalo-vapor. Vazão, velocidade vezes área. Ele me deu aqui o quê? A velocidade, mas não me deu a área, me deu o diâmetro. Falou que o diâmetro é constante. Então, área vezes velocidade, consigo achar a nossa vazão. E a altura manométrica, então, fazendo manipulações algébricas, é a potência que a gente tinha, de 20 CV, vezes 75, que é o fator para converter watts em cavalo-vapor, vezes o rendimento, que a gente sabe que é 75%, dividido pela vazão que nós calculamos de 55 litros por segundo. A minha altura manométrica de energia fornecida por essa bomba é de 20,45. Mas veja que isso não é elevação H. 20,45 é a altura manométrica. Agora eu uso, mais uma vez, aqui tem pressões diferentes, a gente não está lançando fluido à pressão atmosférica. Esse é um problema que exige equação geral da energia. Eu faço o equilíbrio, né? Eu aplico a equação geral da energia entre os pontos A e C. São sempre dois pontos. Ora, VA ao quadrado sobre 2G, mais pressão em A, mais altura em A, mais altura manométrica, tudo aquilo que está sendo inserido até esse ponto, tem que ser igual, né? Desculpa, tudo isso que vai ser inserido no fluido tem que ser igual a velocidade do fluido, pressão, carga de posição, mais perda de carga. H manométrica, então, é igual a toda essa expressão que eu consigo simplificar. Veja bem, HC menos HA, que é a diferença geométrica, eu sei que é 2 mais o Hzinho que eu quero. VC é igual a VA porque o diâmetro não muda. Então, já simplifico esses dois caras. Pressão no ponto C menos pressão no ponto A, nada mais é do que a pressão atmosférica, que eu estou considerando como zero, menos a pressão que existe nesse ponto, que é uma pressão de sucção. Então, eu tenho aqui 3 metros dessa diferença. E a perda de carga entre os pontos A e C, a gente viu que é de 2,80 que a questão deu. Ora, então a altura manométrica é 0, que a gente tinha chegado nessa expressão aqui, né, da altura manométrica, é 0 mais 3, mais 2, mais H, mais 2,8. A altura manométrica é igual a 7,80 mais H. Só que a gente já tinha calculado aqui a altura manométrica. Então, basta substituir aqui dentro, já que a altura manométrica é 20,45 da potência do conjunto motobomba, e eu tirei da equação da energia que a altura manométrica é 7,8 mais H, no fim das contas, a gente encontra H de 12,65, que é uma questão extremamente avançada, exige conceitos lá da equação de Bernoulli, que na verdade não previa a perda de carga, aí eu acrescentei o termo perda de carga, mas ainda assim não estava suficiente, porque agora eu consigo acrescentar energia ao fluido, que a gente chama de energia em termos de carga manométrica ou altura manométrica, que é o que a bomba fornece para o fluido, e eu faço o equilíbrio, então eu aplico a equação geral da energia entre pontos específicos, nesse caso ainda assim associado à potência do conjunto motobomba, com rendimentos e tudo mais. Então foi uma equação, uma questão extremamente aprofundada, mas que serve para fechar aí, ou na verdade selar todo esse conhecimento, esse conteúdo que nós vimos e desenvolvemos ao longo não só do estudo do sistema de bombeamento, mas de todo
condutos forçados, perda de carga, equação da energia, altura manométrica, serviu aí para consolidar. E a gente assim encerra essa aula. Espero que vocês tenham gostado, aprendido e principalmente que consigam aplicar isso na hora da prova. Um grande abraço, sem vacilar, bora estudar!